Então, eu tô falando sobre solidão e solitude, né. E eu senti solidão desde a infância, quando a minha avózinha foi pra ambulância e a minha mãe chegou, não tinha onde me deixar, me colocou no orfanato. O orfanato era tipo a arquitetura do daquele castelo do Harry Potter, era igualzinho, era uma coisa de louco, de colunas, é uma coisa medieval, tinha muito vitrais, coisas lindas, mas eu cheguei sozinha. Agora você que está me vendo, você imagina você pegar um filho seu, ou um neto ou uma neta, com 6 anos de idade, 7 anos de idade, e aparentando menos, né, porque eu sempre aparentei menos do que eu tinha. E aí, de repente, ela sai da casa dela, do lar, da família, não importa que é pobre, não importa que é barraco, não importa que não tem o que comer, é dividido lá o que dá, não importa. O que importa é a família, né? E aí essa criança com 10 anos, é, cheio de recado aqui para mim. Aí essa criança com 7 anos, de repente, não está mais na casa dela, não tem mais a avó dela, a mãe dela está trabalhando, ela está sozinha. Aí vem a solidão. E o pior não foi isso, não. O pior é a recepção que eu tive lá no colégio das freiras, orfanato, não era nem colégio, porque colégio não pegava, não tinha registro. Ali era tudo menina que não tinha mãe, ou que não tinha pai, ou que não tinha pai, que não tinha mãe. Era assim. Então eram umas meninas rebeldes. E quando eu fiquei chorando num banco, eu quero minha mãe, eu quero voltar para minha casa, o que eu estou fazendo aqui? E chorava, e as freiras passavam, nem ligava, não dava bola. E eu sentindo aquele buraco dentro de mim, né? Aquele vazio. Você imagina uma criança com 7 anos, de repente, num lugar hostil, de gente estranha. As freiras eram terríveis, tinha umas que eram loucas, saía gritando lá, mas o duro era aquelas que batiam na gente, né? Eu levei várias surras, inclusive de pneu, chinelo de pneu, porque eu tentei fugir eu e uma menina que eu fiz amizade. Eu tentei fugir do colégio, convento, lá sei o que é aquele orfanato, e eu não sabia nem para onde eu ir, mas eu queria sair dali. E me enfiei debaixo do caminhão e com a Rosimar, e a gente passou, chegou na rua. Quando a gente chegou na rua, as freiras haviam vindo, a Madre Superior e a outra. E aí o que aconteceu? A gente foi para um quartinho lá especial para surras. E era um chinelo de pneu, e ela deu 10 chineladas em cada uma. Só que não foi chineladinha, não. Foi assim de você não poder sentar uma semana. Ficou aquele calombo. Minha mãe ficou horrorizada. E aí, quando também estava lá o primeiro dia, as meninas vieram e me bateram, me morderam, me chutaram os olhos. Eu fiquei com os olhos inchados, parecendo duas bolas. E aí, eu senti mesmo solidão, medo, vazio, angústia, desespero. Essas coisas ficam no inconsciente da gente, entendeu? E agora eu lembro essas coisas, mas não me faz mais mal, porque eu acho que eu sou uma sobrevivente de muitas coisas e outras que eu não vou nem contar, porque é muita coisa. Muitos bullying que eu sofri na escola. eh, eu podia ser uma pessoa assim, marginal, eu podia ser. Porque eu andei com umas meninas terríveis, drogada. Eu conheci umas meninas que se drogavam, eu conheci também umas que roubavam as coisas na feira, e ela falou para mim: Ó, você fica assim, pega o negócio, põe debaixo do braço. Eu falei: eu não, minha mãe.
Na minha mãe não me ensinou essas coisas não, e nem quero, Deus me livre. E aí eu larguei, ela chamava Sônia, era legal ela, mas ela tinha esse hábito de roubar e ela nem precisava. Ela nem passou pelas coisas que eu passei, porque ela tinha mãe e pai, era da natureza dela, né? Mas eu, eu me distanciei dela. E aí, a minha avó morreu, a minha mãe viu tudo aquilo que eu estava passando lá naquele inferno, e aí ela me levou para a casa do irmão dela, que era casado e tinha 4 filhos, minhas primas, né? E elas estudavam de tarde, né? E a minha tia fazia comida de manhã, era assim, meu tio era militar. E ele comprava um saco de batata, um saco de arroz, um saco de feijão, um saco de cebola. Não tinha geladeira naquela época. E aí ela fazia aquele panelão de comida e quem quisesse ia lá comer. Nunca ninguém botou comida para mim no prato, só minha avó. E eu era pequenininha, nem alcançava o fogão e eu já não tinha apetite. Aquela comida dela lá não dava vontade para comer. E aí eu fiquei lá, e aí começaram a falar mal da minha mãe, que a minha mãe não prestava, que a minha mãe era uma vagabunda, que minha mãe era uma prostituta. E eu já tinha noção das coisas. Que eu pensei, como a minha mãe é uma vagabunda, se ela trabalha 14 horas por dia, entendeu? Então, quer dizer, essa gente que fala essas coisas, que falava da minha mãe, que era uma pessoa muito decente, que ela simplesmente se apaixonou por um cara e aconteceu. Mas existem milhões de mulheres casadas que saem, o marido vai trabalhar e elas vão encontrar com os caras por aí. Minha mãe não tinha essa índole, né? Minha mãe era outra, ela tinha uma índole muito boa, muito honesta, muito correta. Então, ela levava esses nomes e essas madame casada que a gente via, que a gente sabia, né? É, e até hoje tem. E trai o marido, não está nem aí. Olha, é um horror. Isso sim. E essas são as bacanas, porque elas são casadas, né? E as que não são casadas que levavam o nome, né? É uma coisa que não entra na minha cabeça. E aí eu cresci muito assim, querendo alguém que cuidasse de mim, porque eu não tinha quem cuidasse de mim. Minha mãe não podia cuidar de mim. Ela queria, ela sofreu pra caramba de me ver naquela situação. E aí eu fiquei na casa desses meus primos aí, e aí aconteceu um negócio também que não foi muito, não dá nem para contar, e aconteceu uma coisa meio grave, né? E aí minha mãe me tirou de lá. As minhas primas não me batiam, ninguém fazia nada, era outra coisa que aconteceu e nem foi com a minha família lá. Foi com gente estranha que entrou na casa da minha tia, porque à tarde ela se picava, né? E a casa ficava a casa da Irene, gente que entra, gente que sai. Era assim a casa dela, casa de Irene. Então, apesar que ela não chamava Irene, Irene é outra tia, mas era uma coisa assim que a minha mãe descobriu e a minha mãe me tirou de lá. E eu fui parar na casa da tia Irene. A Tirene também era um outro problema, cada um era uma coisa. A minha Tirene, ela tinha um pouco de retardo, mas ela estava sempre de bem com a vida. Nunca vi minha Tirene com cara feia, triste, deprimida, mas ela assim, ela punha 3, 4, 5 saia, umas 3, 4 blusas. Aí ela, sabe, a casa dela era uma bagunça e tinha meus primos que até hoje tem 2 que morreram, 3 morreu. E os 2 que sobraram se deram bem, estão morando em Pouso Alegre, construíram uma empresa lá de aço inoxidável, eles estão bem. Compraram fazenda, não, sítio.
Enfim, eles estão todos bem. Eu não sei mais deles que sumiram, né? E eu fiquei mesmo uma pessoa muito carente, muito. Na minha infância eu queria tanto ter alguém para me conversar, alguém para ouvir meus problemas, alguém para me dar uma comida, botar uma comida na mesa para me comer, alguém para cuidar de mim. Eu tive uma, para falar que eu não tive na minha infância, eu tive a madrinha Idê, que é a sobrinha da minha mãe. E foi uma maravilha o tempo que eu passei com ela. E lá eu tinha mais 3 primos. E eu brincava com meus primos, eram todos da minha idade, as brincadeiras eram iguais. E eu acabei ficando um tempo lá, e lá eu fui, ela fazia comida, ela fazia mingau de aveia, eu me lembro, ela punha ovo batido, fazia aquela gemada. Hoje eu não posso nem sentir cheiro de ovo, mas naquela época eu gostava. Eu tinha vontade de comer fruta, lá na casa da minha tia não tinha, na minha casa também não tinha. Quando eu via fruta eu ficava doida, com a vontade de comer. Quando eu ia na feira com a minha prima, ela só comprava banana e abacaxi. Só isso que ela comprava, não comprava manga. Eu tinha vontade de comer manga. Ai, mas agora eu como manga à vontade. Então tá bom, eu vou continuar mais um pedacinho.